Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos, vamos dar continuidade à leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na quarta e última parte do livro, que aborda os procedimentos, a tutela executiva. Estamos mais precisamente falando do procedimento do processo autônomo de execução para o cumprimento da obrigação de pagar quantia. Estamos na última fase, no último ato, o ato de arrematação do leilão judicial, e vamos concluir esse tópico analisando a documentação para o aperfeiçoamento da arrematação. Antes da Lei 11.382 de 2006, o Código anterior, revogado já de 1973, determinava que se aguardasse 24 horas entre a arrematação e a lavratura do respectivo auto, o auto de arrematação. Dentro desse prazo, poderia ainda haver a remissão do bem arrematado por familiares do devedor, mas tal lei extinguiu a figura da remissão de bens. Em consonância com isso, passou a estabelecer que o auto de arrematação seja lavrado de imediato. A nova redação, a Lei 11.382 de 2006 deu nova redação ao artigo 693 do Código revogado. Essa sistemática foi mantida no artigo 901 do Código atual vigente de 2015. Ele, o CPC de 2015, resgatou o Instituto da Remissão de Bens. No entanto, se antes poderiam remir o bem, o cônjuge, o descendente e o ascendente do devedor, na sistemática do CPC de 2015, apenas pode remi-lo o próprio executado, ou na hipótese de falência ou de insolvência do devedor hipotecário, também pode remir a massa falida ou os credores em concurso. Além disso, antes da reforma do Código anterior, operada pela lei já mencionada, a Lei 11.382 de 2006, o CPC de 73 estipulava o prazo de 24 horas entre a arrematação e a lavratura do respectivo auto, para que os legitimados pudessem remir o bem. No CPC de 2015, o CPC atual, o prazo para o executado remir o bem é outro. Segundo o artigo 877, parágrafo 3º, aspas, no caso de penhora de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de adjudicação, oferecendo preço igual ao da avaliação, se não tiver havido licitante, ou ao do maior lance oferecido. O auto de arrematação deve mencionar as condições pelas quais foi alienado o bem. Vejam o artigo 901 do CPC. Será assinado pelo juiz, pelo escrivão, pelo arrematante,
e pelo condutor da asta pública. Primeira parte do caput do artigo 903 do CPC. Em sequência, lavrado e assinado o auto, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável, como se vê do artigo 903. E em seu parágrafo 1º, ele traz algumas das hipóteses que nós veremos. Então, ela só podendo ser, em primeiro lugar, invalidada quando realizada por preço vil. A alienação por preço vil nós mencionamos no artigo anterior, no vídeo anterior, na aula anterior, para o qual remeto os senhores. Ou com outro vício. Servem de exemplos a falta de correta publicação dos editais, a falta de intimação do executado, a arrematação feita por pessoa que estava proibida de licitar, dentre outras hipóteses. Pode também a arrematação ser considerada ineficaz, se não observado o disposto no artigo 804. A arrematação mantém-se rígida, porém ela é considerada ineficaz perante um daqueles que deveriam ter sido intimados, vimos que o código fala em cientificados, intimados da arrematação e não o foram. Pode também a arrematação ser considerada resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. A resolução se opera em razão de inadimplemento do arrematante ou falta de constituição de garantia na hipótese de pagamento parcelado. Admite-se a desistência pelo arrematante, sendo imediatamente devolvido o depósito que tiver feito, parágrafo 5º do artigo 903, se provar nos 10 dias seguintes a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital. Se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no parágrafo 1º do artigo 903, ou ainda, se uma vez citado para responder à ação autônoma de que trata o parágrafo 4º do artigo 903, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação. Recaindo sobre o bem algum ônus real ou gravame não mencionado no edital, a hipótese que mencionamos ainda há pouco, faculta-se ao arrematante desistir da arrematação, desde que demonstre a existência do ônus ou gravame em até 10 dias contados da arrematação. Além disso, caso o executado alegue uma das situações ou vícios previstas no parágrafo 1º nos próprios autos, por meio de mera petição, o que somente poderá ocorrer no prazo de 10 dias após a assinatura do auto, também será facultado ao arrematante desistir da arrematação, desde que o faça antes da assinatura da carta ou da ordem de entrega. Por último, permite-se também ao arrematante desistir da arrematação se o executado ajuizar a ação prevista no parágrafo 4º. Nesta ação, por expressa disposição legal, o arrematante deverá figurar como réu e ser citado na condição de litisconsorte necessário. Assim, no prazo para a defesa, poderá, como vimos, caso ele queira, desistir da arrematação. O CPC de 2015 extingue a figura dos embargos à arrematação e embargos à adjudicação, ou também eram chamados embargos de segunda fase. Os defeitos na alienação judicial e na adjudicação passam a ser arguidos nos próprios autos do procedimento executivo em até 10 dias após o aperfeiçoamento da arrematação, ou depois desse prazo mediante ação autônoma, parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 903. Tendo-se examinado quando a arrematação se desfaz, cumpre agora ressaltar hipóteses em que ela permanece íntegra. O traço fundamental da atual disciplina de eficácia da arrematação reside no seu não desfazimento, quando julgados procedentes os embargos do executado. O caput do artigo 903 é explícito quanto a isso. A arrematação é considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado. Quando o bem arrematado for imóvel, lavrar-se-á também carta de arrematação, parágrafo 2º do artigo 901,
que tem por destinatário o registro imobiliário. A carta servirá de título para a inscrição da alienação judicial. Vale para as transferências forçadas de imóvel na via executiva a regra geral acerca da transferência de propriedade, previsto no caput do artigo 1245 do Código Civil de 2002. O arrematante só se tornará proprietário depois da inscrição da arrematação no respectivo registro do imóvel. Da carta de arrematação constarão a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula e registros, a prova de quitação de impostos e cópia do auto de arrematação. Os impostos, a que se refere o dispositivo, parágrafo 2º do artigo 901, são os alusivos ao ato de transferência do bem, ITBI, e não os anteriores, como IPTU atrasado, etc., que serão retirados do valor obtido com a alienação. No caso de leilão, lavrar-se-á também o respectivo auto. É possível que um mesmo auto formalize o leilão de vários bens atinentes a distintas execuções, como se vê do artigo 901. A ordem de entrega do bem imóvel e a carta de arrematação apenas poderão ser expedidas depois de efetuado o depósito do preço ou de prestadas as garantias devidas pelo arrematante, parágrafo 1º do artigo 901. Bom, amigos, vamos ficando por aqui. Nós vamos tratar no próximo vídeo o último tópico a respeito do procedimento da arrematação, a possibilidade de evicção e vícios redibitórios nesse procedimento do leilão judicial, arrematação e leilão judicial, tá certo? Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.